Ó, em votação simbólica, ontem a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC da transição aí do governo Lula para ampliação do teto fiscal em 145 bilhões, 30 milhões a menos do que previa aí o relatório inicial. A emenda também abre margem para o uso de aproximadamente 23 bilhões em investimentos, recurso oriundo de receitas extraordinárias. Assim, o impacto da medida pode chegar a 168 bilhões. A excepcionalidade será válida por 2 anos. Pediram 4, mas aí alteraram para 2 anos a validade aí dessa PEC. Pelo texto aprovado, o governo Lula será obrigado a apresentar um novo marco fiscal até o dia 31 de agosto do próximo ano. Fernando Tupan, essa eu começo com você num tweet. Tá tudo certo, deu uma desidratada, mas era o que seria aprovado também se fosse o presidente Bolsonaro? Essa é uma boa pergunta, Paulo Caetano. Eu vejo essa PEC da picanha aí uma grande sacanagem com a nação. O que vai acontecer? Eles em 2 anos vão lançar extra 400 bilhões. Isso aí o que é? 400 bilhões que não tem. Vai ter que imprimir dinheiro. Imprimindo dinheiro, o que vai acontecer? Inflação, pode chegar a hiperinflação. O país tem tudo para piorar, Paulo Caetano. 400 bilhões sem ter de onde que tirar. Como vai ser o nosso país daqui para frente? Agora, o que mais me deixa abismado é o tchutchuca do Centrão, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a Gleisi Hoffmann, o Geraldo Alckmin, todos eles dando a mão para o pessoal que vai precisar para conseguir, talvez, aprovar esse projeto. Só que é o seguinte, não fique pensando que vai mudar muita coisa. Pode até aprovar essa PEC aí, mas vai ter um grande problema. O PT não tem maioria lá na Câmara, não vai ter. Vai ter para projetinho, vagabundinho lá, vai ter. Mas para mudar, para deixar uma coisa mais socialista, mudar costume, o pessoal não vai apoiar. Por quê? Porque a direita hoje manda tanto no Senado como na Câmara e o Lula que se prepare. Como ele antes de ontem foi pro hotel lá em Brasília, estava cheio de gente protestando contra ele lá. A vida do presidente Lula vai ser um inferno, Paulo Caetano, nos 4 anos, se ele subir a rampa do Palácio Alvorada. Vamos lá. Kim Rafael, agora vai para o plenário do Senado para votação. Se passa lá, vai para a Câmara dos Deputados. Se não houver nenhuma mudança no texto e aprovado, aí se segue desse jeito. Em tese, claro. Pergunta como o presidente Lula, quem ganhou a eleição, é só em tese. Seria o mesmo aprovado se fosse o presidente Bolsonaro? Até porque não tinha previsão desse gasto. E o presidente Bolsonaro prometeu a mesmíssima coisa para essa questão aí do auxílio, que vai voltar a ser Bolsa Família, né? Sim. Agora. Só que tem uma outra questão que tem que ser levada em consideração. Por exemplo, o Bolsonaro, ele, querendo ou não, deu uma diminuída muito grande na máquina pública em si, desde os ministérios, etc. O Lula está aumentando os ministérios. Então, além da PEC, está aumentando os ministérios e vai ter que dar muito emprego para muita gente aí, já que no segundo turno ele acabou trazendo, né, para ajudar ele aí para ganhar as eleições no segundo turno. Mas o que eu acho uma falta assim de respeito muito grande é o Lula, mesmo que os projetos, enfim, faz parte dos atuais senadores e também atuais deputados que vai passar ali, tem que entender o seguinte, que o Lula não é o presidente ainda, né? Quem hoje é o atual é o Bolsonaro. E o Lula realmente, a sua equipe está por trás dessa PEC e é evidente que isso é uma falta muito grande de respeito. Ele deveria esperar ele assumir definitivamente o ano que vem e começar a articulação, não fazer isso antes. Por que quer fazer isso antes, né? Quer cumprir a campanha por conta do auxílio, etc. Tá, mas isso aí faz parte. Ele tem que fazer isso no ano que ele assumir. É uma falta de vergonha na cara, um desrespeito com a população, desrespeito com o atual presidente, desrespeito com o próprio Congresso. Mesmo que ele tenha aceitado, eu acho isso, assim,
completamente lamentável. E eu acho, né, com essa... Qual era a tua sugestão, então? Ele não fazer nada agora, esperar subir... Claro, se ele se comprometeu, se ele fez... E não pagar em janeiro, por exemplo, começar a pagar a partir de março... Ele vai ter que dar os pulos dele. Entendi. Ele ganhou as eleições, então é a partir de janeiro, não é a partir de dezembro nem de novembro. Não, isso é uma falta de respeito realmente. E outra, a Constituição, ela foi feita realmente ali para ter algumas emendas. Só que algumas emendas, nós temos muitas emendas à Constituição. Daqui uns dias nós vamos ter que rasgar ela, já que está sendo rasgada pelo Supremo em alguns aspectos, rasgar ela definitivamente e fazer uma nova, porque é muita emenda para a nossa Constituição. Acho que não vai aguentar mais o nosso ordenamento jurídico com relação à Constituição Federal. Essas emendas, traz aqui e ali. Eu acho que é muito interessante a gente pensar já nessas alternativas, porque do jeito que está, não dá mais. Ângelo Rigon, quero te ouvir sobre essa questão aí da PEC, por favor. Muito obrigado pela deferência. E antes, registrar que o Gilmar Ferreira falou que o dia que você trouxer a Cris aqui, que ela aceitar vir aqui para a bancada, ele faz questão de pedir que você também o convide para ajudar a fazer perguntas. Gilmar Ferreira. Bem, eu acho que no caso do Bolsonaro, que você falou, o tamanho da PEC seria maior, mesmo porque, como muito bem disse o Kim, ele deu uma diminuída. E eu vou dizer por que ele deu uma diminuída nos próprios públicos, no dinheiro público, porque ele cortou 59% da verba da farmácia popular, 95% da verba do programa Casa Verde Amarela, 95% da verba do Centro de Assistência Social, os CRAS, 45% da verba de combate ao câncer, mas deixou 5 bilhões para comprar 98 blindados para o Exército. Não estou nem falando dos 2.000 estudantes, entre eles professores, mestres e doutores, que vão ficar sem dinheiro no ano que vem. Então, nós estamos vivendo um negócio... O azul vai durar só até o dia 31 de dezembro, porque foi programada uma bomba que vai explodir a partir do dia 1º. Porque é igual na sua casa, Paulo. Você faz dívida. Na minha, não. Não, na sua ou na minha? Pode ser mais na minha, ultimamente. Eu faço conta para vencer a partir de um dia que eu não vou ter dinheiro. Eu vou ter que dar meus pulos, como bem disse. É que se dane, né? Perder a eleição, os outros que dão pulo mesmo, né? Ah, com certeza. Deve ser pensar desse jeito. Vamos lá. Com certeza. Pamela Bussolini, quero te ouvir. Agora, agora vai para votação ainda, né? Só foi aprovada na CCJ por enquanto. Já teve alguns rolinhos por lá, mas passou, deu uma desidratada de 4-2, o dinheiro também diminuiu, o valor, né, também diminuiu. É jogo normal ou não? Então, resumidamente, né, de 200 bilhões estamos aí em vai chegar a 168. 170, né, vamos arredondar assim, né, 170, de 4 anos, né, aí de vigência estamos em 2. Claro que o projeto pode sofrer ainda, né, alterações, como a gente falou, porque vai, né, para mais votações, enfim, depois vai para análise da Câmara. Mas, Paulo, o que a gente precisa pontuar é o seguinte, realmente o que preocupa é até o que o Ângelo estava falando. No governo Bolsonaro, né, quando eles criam algo, eles faziam corte de gastos, né? Isso que o Rigon tá falando, lógico, né? Salta os olhos falando, né? Mas cortar a emenda, né? Ou então o próprio orçamento secreto para tal coisa, tem que ser entendido que certas verbas são obrigatórias e outras não são obrigatórias. Então, esse remanejamento de recursos e tudo mais é o que possibilita, né, pagar por outras situações sem endividar o Estado. Vou dar um exemplo. Quando o Bolsonaro assumiu, né, só fazendo ali aquela correção de fraudes que havia no Bolsa Família, eles conseguiram levantar dinheiro para pagar o 13º desse programa. O que me preocupa é que o PT vem para assumir o governo e não faz nenhuma pontuação de redução de gastos. É aí que está o problema. Primeiro que PEC, né? Vamos estourar o teto. Se houve uma PEC para estourar o teto no governo Bolsonaro, a gente tem que entender que nós estávamos num contexto pandêmico, teve a questão da guerra na Ucrânia, enfim. Agora, qual que é o contexto para se furar o teto de gastos? Porque o Lula precisa cumprir a promessa da picanha? Isso não é motivo para estourar o teto de gastos. E segundo, qual é a proposta do PT para enxugar a despesa para então fazer esse gasto extra? Nenhuma. Eles só estão falando de regular mais,
tributar mais, revogar dinheiro. diminuições de impostos que o governo Bolsonaro tinha criado, inclusive que aumentaram a arrecadação, porque existe esse fenômeno, né? Os economistas falam melhor do que eu. O governo diminui aí a sua tributação e a pessoa motivada por essa diminuição acaba até recolhendo mais impostos, porque ela se sente mais capaz, né? Então houve também um recorde aí de arrecadação no governo. E a gente não está vendo isso no governo que vem aí do Lula. É mais regulação, é mais tributação, é um cabide inchado. A gente estava falando aqui, né? Uma equipe aí de quase 300 pessoas, de 30 para 300. Então é isso que preocupa, né? Não só o estouro, mas o modus operandi do governo Lula. Então, é realmente, como o Meirelles falou e outros economistas, o Lula dilmou, está dilmando, né? E a perspectiva não é boa. Não é só questão do estouro. Eu vejo que tem alguns ouvintes nossos que falam assim, é porque é a PEC do pobre, para ajudar o pobre. Gente, vocês precisam ter uma visão mais profunda das coisas. Não é, não queremos ajudar o pobre. Não é isso. Mas todo pobre sabe, todo rico sabe, qualquer pessoa sabe. Se você gastar mais do que você ganha, uma hora essa bomba vai estourar e aí vai ser muito pior. Então não adianta querer ajudar o pobre para ele, em tese, comer picanha, que já virou bife de soja, né? Nas próprias do próprio Lula. Não adianta querer fazer essa fantasia momentânea para depois você passar por tempos muito piores. Então é preciso ter responsabilidade e é isso que a gente não está assistindo. Vai. Só deixar claro que o grupo de transição tem 939 pessoas em vários grupos. Não vai estourar isso aí. 939 e apenas 17 recebem do curso. Entre eles, um que ocupou esse lugar que o Aguinaldo está aqui, que é o Alexandre Dicioli. É o Dicioli. Quanta gente voluntária, né? É lógico que estão ali para ganhar cargos depois, claro, é óbvio. Nada vai ser de graça. A própria Simone Tebet foi a maior treta com o MDB para ganhar o carguinho dela. Isso aí, porque não está recebendo, a parte das pessoas não estão recebendo agora. Mas eles vão cobrar amanhã. Vamos lá. Né? A gente não pode ser ingênuo. Vamos fazer o seguinte. Mas isso é política, não? Mas é muita gente, né, Guinaldo? Mas o Centrão são 45 mil cargos, né? furacão, São 45 mil cargos que o governo federal tem. E dá-lhe Queridos, a gente militar. está falando de gente condenada. Dá-lhe militar para não fazer tem nada. quase 20 condenados na equipe de transição. Você acha isso normal? Mas sim, o Bolsonaro foi preso no exército. Não, Aguinaldo, não. Foi colocado lá. É tudo igual, não, é tudo igual. No exército, Não pegue isso aí não procede, não. política de Isso aí não estimação, procede. Por favor, É vamos ter tudo um igual, mínimo tudo de igual. bom senso. Vamos lá.